noite. Preparado para a nossa quarta live da semana, a última da nossa série. Olá, Gil. Já chegou, ó. Aguardando a Gil. Oi! Olá, doutora. Olá! Tudo bem? Bem, e você? Joia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada Por eu. aceitar o convite. Imagina, obrigada eu pelo convite. Fiquei muito feliz. Que ótimo. Só dar um tempinho pro pessoal entrar, Tá bem. pra ninguém perder. A doutora estava preparada aí já, pronto Né? para apertar o botão. Eu tava já ansiosa. Gente, enquanto isso, vai apertando o coraçãozinho e clica nesse aviãozinho, manda para todo mundo da lista de vocês, que é pro Insta entregar para quanto mais gente apertar, mais ele entrega para muito mais pessoas poderem aproveitar essa aula maravilhosa que a doutora Giovana vai dar pra gente. Amém. Amém. Tenho certeza. Oi, Eu, gente. Oi, eu oi. acompanhei os estudos da doutora, eu sei o tanto que ela estudou. Verdade. Conhece desde a faculdade. Sim. Oi, Oi. Rick. Olá. Boa noite. Tava todo mundo muito ansioso com essas dicas da pediatra. Sim. Vamos começar então, Gil? Vamos? Se apresenta aí pro pessoal que não te conhece ainda. Bom, ai, não sei por que ficou preto. Minha tela ficou preto? A gente não tá te vendo muito bem, não. Vamos ver. Ai. Nossa, por que tá assim? Acho que você passou o dedo na tela. Não. Aí, Melhor. melhorou. Não sei por que tá tão ruim assim. Eu deixei a luz aqui, tá? Bom. Oi, gente, prazer. Eu sou a doutora Giovana La Sálvia. Eu sou residente de pediatria. Eu faço pediatria aqui na Santa Casa de Limeira. E eu tô no segundo ano de residência. Eu sou R2. Vou me apresentar para quem né, não me conhece também, os convidados da Gil, principalmente. Meu nome é Denise, eu sou contadora, sou pós-graduada em gestão fiscal e tributária e sou educadora financeira e adoro esse ramo de educação financeira para crianças, para gestante, mas o meu foco mesmo, o meu nicho mesmo é empreendedorismo, né? Mas como eu acredito que para os empreendedores, se os filhos não estão bem encaminhados, né, se eles não percebem que os filhos estão bem, o emocional dos pais acaba atrapalhando, né, os negócios. Então, eu achei de extrema importância a gente abordar na nossa série de lives a educação financeira para os filhos também. Então, por isso, como tem aquela questão de, mas se eu der muita responsabilidade, eu não vou atrapalhar o desenvolvimento, né? Meu filho vai deixar, tipo, de ser criança para ter essa responsabilidade, né? Então, eu resolvi chamar uma pediatra para explicar para a gente certinho até onde ir com a responsabilidade para não tirar a infância, né? Sim, E quem tiver perguntas para fazer, tanto para mim como para a doutora, por favor, podem ir colocando aí, tá? claro. Doutora, o que é desenvolvimento infantil? Para começar. O desenvolvimento infantil abrange várias áreas na saúde da criança, né? Tem um desenvolvimento cognitivo, que é a fala, a linguagem da criança, tem um desenvolvimento motor, que é quando a gente pergunta para os pais, ele começou a sentar, ele tá ficando durinho com o pescoço, ele tá andando, ele tá correndo, né? A gente vê o desenvolvimento também motor e tem também o desenvolvimento cognitivo, de pensamento. Tem vários tipos de desenvolvimento na criança que são como que a criança evolui, vamos dizer assim, como que ela se desenvolve
sem dizer também que nos 2 primeiros anos de vida são os principais anos para o desenvolvimento de uma criança, na verdade, de um adulto até. Falam que os estudos mostram que desde a barriga da mãe até os 2 anos de idade é quando a criança mais, a pessoa, né, o indivíduo mais cresce na vida. Nossa. Falam que, inclusive, é até assim, é que a criança não lembra, né? Mas é doloroso, assim, é o crescimento que é onde a criança mais vai criar a afetividade, mais vai criar como ela é. Como é o adulto hoje, é como ela foi quando criança, sabe? Isso diz muito... Então, tanto é que, assim, o ambiente que você cresce diz muito sobre como você vai ser como for um adulto. Então, por isso que desenvolvimento de uma criança é muito importante. Não só também na parte financeira, como a gente está falando hoje, mas também para como a criança vai ser, como a pessoa vai ser, como vai ser um adulto, como vai ser um idoso. Isso diz muito a respeito de como vai ser como um indivíduo, sabe, no futuro. O crescimento dela desenvolve muito, como diz aqui a minha cunhada falou, o ambiente interfere muito no desenvolvimento da criança. Tanto o ambiente quanto a hereditariedade, claro, assim, né? Os pais, tem que ver como é que é a educação dos pais, como para influencia isso também, como é o ambiente que ela vive, como é a estrutura, né, da que ela vive. A alimentação também é muito importante também para o desenvolvimento dela. Tanto é que uma criança que não se alimenta mal, a gente tem que pensar, não se alimenta bem, quer dizer, a gente tem que pensar assim, tanto para crescimento físico, né, que as mães sempre se preocupam, ai, meu filho não está crescendo, meu filho não está engordando, mas ninguém se preocupa muito com a parte neurológica, mas os neurônios, o cérebro, de maneira geral, ele também necessita desses nutrientes que a gente se alimenta. Então, se a gente tiver uma alimentação ruim, isso também vai influenciar no nosso aprendizado, no nosso desenvolvimento. Muito interessante, eu nem sabia, nem imaginava, né? Sim. Isso tudo. A gente sabe da importância disso tudo, mas eu não sabia que era tão importante assim, né? É muito importante. Realmente. E quais são as etapas desse desenvolvimento? Assim? Bom, é assim, tem vários patamares para um desenvolvimento infantil, né? A gente sempre pergunta mais para os pais, na hora de uma consulta no pediatra, né? A gente pergunta muito para os pais como que está sendo o desenvolvimento deles em casa, mas de um jeito mais simples de falar, porque às vezes os pais não sabem falar, ai, tá sendo assim, né? Eles não sabem especificar, ai, tá andando, depois tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então a gente tem que perguntar mais específico, assim, ele já consegue falar, ele já consegue se andar, ele já consegue correr. A gente vai perguntando assim, porque a gente estipula, né? Tem os estudos que eles estipulam quando que é a melhor época para aquilo. Então, assim, isso é muito bom lembrar aqui também, que não é porque é comum a gente ver, sempre acontece com as crianças de 4 meses vão sentar com apoio. Mas meu filho tem 5 meses não senta, então ele não é bom. Não é assim também, porque também a gente estipula um valor, vamos dizer assim, uma idade mínima e uma idade máxima para a gente achar aquilo normal. Então, muita gente faz uma comparação. E isso não faz bem tanto para os pais que estão criando, porque eles ficam nervosos em querer ver ansiosos, exatamente, e também não faz bem para a criança, porque ela fica sendo comparado toda hora com alguém. Então toda hora você fica comparando, mas o seu amiguinho já faz isso, mas o fulaninho já faz aquilo, e fica comparando com o vizinho, e fica comparando na escolinha, e isso às vezes não faz tão bem para a criança, e desestimula ela. Por isso que é sempre bom, é claro que a gente vê, a gente fala pro pediatra, nossa, ainda não está conseguindo falar. E é claro que a gente se preocupa. A gente fala, nossa, então a partir de agora já é preocupante não estar falando. Então vamos mandar para uma fono, vamos mandar para psicólogo, vamos mandar fazer aula adicional para a gente ver o porquê que está acontecendo isso. Às vezes mandar para um neuro, né? Porque também o estrutural também altera, né? A gente não pode esperar que o desenvolvimento de uma criança
vamos dizer assim, que é saudável, vai ser igual um desenvolvimento de uma criança que teve paralisia cerebral, que tem autismo, que tem Down, síndrome de Down, né? É totalmente diferente. Cada criança tem um patamar diferente. Às vezes tem criança que tem déficit de atenção, tem criança que tem outras dificuldades em que a gente vai descobrindo em consultas pediátricas. Por isso que qualquer pessoa que tiver dúvida sempre tem que procurar um pediatra para falar, olha, eu acho que meu filho não está aprendendo, ou até mesmo a escola fala, tipo, olha, ele já está na 5ª série e não faz isso, as outras crianças fazem. Daí ele vai no pediatra falando, olha, meu filho não está fazendo isso, entendeu? Então o pediatra precisa também desse feedback, vamos dizer assim, para a gente saber investigar o que está acontecendo com a criança, né? Olha, gente, tô de boca abrida, viu? Nem imaginava tanta coisa assim. Apesar de tantas crianças ter a família, mas eu não imaginava que era tão por etapas assim, né? Tão separadinho, né? Muito interessante mesmo. E quando, a partir de que idade você acha que deve inserir a vida financeira na vida das crianças? Bom, antes de falar um pouco disso, eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante aqui, que eu acho que assim, os pais, eu não sou pai ainda, nunca pai assim, né? Não sou mãe, eu não tive meus filhos próprios, mas uma coisa muito importante que é a estrutura. A gente tem que pensar na estrutura antes de a gente querer colocar um filho no mundo, porque colocar um filho no mundo não é uma coisa fácil. Assim, a gente tem que pensar que a gente tem que ser o exemplo para os nossos filhos. Então, para a gente ser exemplo, a gente sempre tem que se fazer uma pergunta. Se eu quero isso para o meu filho, então eu quero que ele coma bem, eu quero que ele, né, não gaste muito, eu quero que ele seja uma pessoa econômica. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que come bem, eu sou uma pessoa que não gasta muito, eu sou uma pessoa econômica, né, falando na parte financeira, assim como outros aspectos. Não adianta a gente querer que o nosso filho seja uma coisa que a gente não é. É claro que existem pessoas que crescem em um ambiente tumultuado e são pessoas excepcionais. Existem pessoas que crescem em um ambiente amoroso e são pessoas mais dificultosas, mais perturbadas. Mas tirando esses extremos, a maioria, né, que é o que fica os 90%, vamos dizer assim, ele precisa desse estímulo do ambiente e ele copia muito os pais. Então, assim, não adianta você falar, não pode falar palavrão, mas toda hora você fica falando palavrão em casa, não adianta você falar para o filho, não pode fazer isso, mas no minuto seguinte, ele olha você fazendo aquilo, porque ele vai acabar copiando você, entendeu? Com criança não existe aquilo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Com criança não, faça o que eu faço e faça o que eu falo, porque eles são muito de copiar mesmo, sabe? Eles são muito de imitar, né? Criança imita muito, principalmente nos primeiros anos de vida. Mas entrando na pergunta que você me falou, eu acho que a partir do primeiro ano de vida, eles já começam a entender um pouco mais e eles começam já a ter um pouco de noção, não financeira, né? Mas assim, você já pode, por exemplo, dar um cofrinho para ele, dar moedinhas, introduzir assim no aspecto de, nossa, filho, depois mais para frente, né? Quando ele conseguir fazer uma coisa que não é de casa, né? Porque nunca a gente pode dar dinheiro para uma criança por uma coisa que é comum. Por exemplo, arrumar a cama. Arrumar a cama é uma coisa que tem que ser o dever dele. Não é uma coisa que você tem que... Nossa, se você arrumar a cama, eu vou te dar R$ 1. Não é isso, certo? Você tem que estimular ele com coisas a mais que não os deveres de casa, os deveres domésticos, vamos dizer assim, né? Você não tem que falar assim, eu vou te dar R$ 1 se você limpar seu quarto. Não, limpar o quarto dele, deixar as coisas arrumadas, é uma coisa que ele tem que fazer todos os dias. Ele tem que fazer isso, se pôr isso, sabe? E eu sempre organizar, entendeu? Você tem que estipular aquilo como uma regra da casa. Então,
Para você falar para ele que você vai dar uma moedinha para ele, alguma coisa extra, por exemplo, assim, né? Ah, hoje o papai vai limpar o carro. Não é uma coisa que você faz sempre. Então, vamos ajudar o papai a limpar o carro. Daí, vai lá se receber uma moedinha. Ah, hoje a mamãe vai no supermercado. Vamos com a mamãe no supermercado? Você ajuda a mamãe? Ah, você recebe uma moedinha. Sabe, assim, coisas que não são do dia a dia, que não é o seu dever de fazer, porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Senão a criança vai criar o aspecto que sempre que ela fizer alguma coisa, ela vai receber algo em troca. E isso também é prejudicial para ela no futuro, porque nem tudo que a gente faz, a gente recebe algo em troca, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de não dar sempre esperando algo em troca para ela, entendeu? Senão ela vai viver uma criança, vai ser uma pessoa frustrada no futuro quando ela não tiver as coisas em troca que ela achou que ela fosse ter, né? Ela não pode entender que as coisas que são tipo obrigação dela, que ela vai ganhar uma moedinha por isso, né? Exato. Arrumar a cama é uma obrigação, então ela não pode ser premiada por isso, né? Que Exatamente. agora, até porque pode dar a ela entender depois que minha mãe não vai me dar moeda, então eu também não vou arrumar a cama, né? Exatamente. Entendi. Aquela recompensa eu não vou fazer. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que tomar cuidado também. É muito bom a gente já inserir desde pequena a parte de entender o que é uma moedinha, dar a moedinha pouquinho, pouquinho, mas também tem que tomar cuidado no que a gente está dando essa moedinha, né? No porquê que a gente está dando. A gente tem que ensinar para eles o que é a obrigação deles fazerem, né? Para eles aprenderem, evoluírem, e o que Que é um prêmio, né? Meu, deu uma exatamente. travadinha aqui. Ah, E, e assim, quando eles colocam a moedinha lá no cofrinho, fazer aquela festa, né? Isso tudo já vai dando indícios a ele de que guardar o dinheiro é interessante, né? Ele vai ficar assim, eu guardava a moedinha lá no cofrinho, né? Vai ficar no subconsciente dele, né? a criação de você guardar o dinheiro desde pequeno, você cria um adulto consciente e mais seguro de si, né? Essa é a ideia que é dar o dinheiro desde pequeno, é criar essa consciência nele, né? Das obrigações dele, dos deveres dele. E isso é muito legal, né? Você ver isso, né? Porque o que a gente mais se preocupa é no futuro dos nossos filhos, né? Como eu digo, quando uma mãe tem um filho, ela tem um filho para o resto da vida, né? Ela nunca vai deixar de ser uma mãe, né? E um pai nunca vai deixar de ser um pai. Ele sempre vai ter essa obrigação com o seu filho, né? Então a gente quer que os nossos filhos cresçam bem, saudáveis, que sejam bem sucessivos, que tenham bastante dinheiro, que sejam bem de vida, né? Esse é o nosso sonho, né? Então, quando a gente cria um filho, a gente pensa na parte financeira nesse aspecto de criar eles para conseguirem viver isso. E a gente criando desde pequenininho com essa consciência, a gente tem a consciência de que no futuro eles vão ser pessoas melhores, sabe assim? Tanto no aspecto emocional, o aspecto sentimental, quanto no aspecto também financeiro, que é o que a gente está falando hoje. E isso também tem que partir das vovós, né? Nossa vovó Sim, fresquinha aqui no grupo, a Angélica. certeza. Então, viu, vovó? Tem que ensinar isso para Catarina desde agora. As vovós, é verdade isso, porque as vovós, né, elas têm um papel muito importante, assim, claro, mas elas querem muito paparicar, querem, né? Mas faz parte do ensinamento os pais porem limites e porem o que é obrigação e o que é recompensa por uma coisa, né? E aí, se os avós acabarem colocando dinheiro onde não deve, vamos dizer assim, acaba atrapalhando muito na criação, porque a criança vai ficar confusa, né? Tipo, com a minha avó eu ganho dinheiro por arrumar a cama, com meus pais não, tipo, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente tem que ser meio que assertivo nisso, né? Chegar, é bom até, inclusive, falar com os avós, com os pais, né? Os nossos pais, né? Falar e falar assim, por favor, eu tô tentando educar os meus filhos, isso faz parte também, né? A avó serve para as coisas boas, sabe assim? Mas a gente tem que tentar ensinar da melhor forma possível, entendeu?
Verdade, Rick, bem lembrado. São muitas vovós nessa live, nossa, muitas mamães, a Ellen, que é a mãe da minha Gema, que é a Isadora, né? Que inclusive ela falou esses dias que é do crescimento, que ela estava meio enjoadinha, né? E, e até a Gil falou agora no começo, é bem essas características, né, que a Isadora estava esses dias. Então, realmente faz todo sentido, né? É, mas tadinha da dona Isadora já vai crescer na risca. Tadinha nada, né? Excelente, na verdade. A gente fica com dó de um lado e excelente do outro, né? A vovó da Gil tá aqui. Oi, dona Renata. Ah, e a vovó da dona Gil, será que fez tudo Ah, isso? Como será que foi? não, atrapalhou só um Mas pouquinho. assim, e você acha que seria a educação financeira né, com as crianças desde pequeno? Você acha que estimula alguma coisa em questão assim de autoconfiança, responsabilidade, princípios, né? E como que funciona esse estímulo? Com- Esse estímulo é assim, ter uma, vamos dizer assim, quando Tá ruim, será que você é tem a uma minha? criança que desde pequena, inclusive falam que é até bom você falar desde a barriga. Pra mim tá normal. Você tá falhando um pouco, mas eu não tô, não. Então continua. Tá. Bom, assim, falam que é muito importante a gente estimular a criança desde, inclusive, da barriga, para você ter noção. Falam que é bom você falar para ela, não necessariamente, né? Ai, filha, você vai guardar dinheiro, né? Mas é bom você falar desde a barriga tudo que você quer para o seu filho, né? Tudo o que você quer para ele, porque isso vai na mente, vai já armazenando aquilo na mente e aos poucos, quando ele vai crescendo, ele vai sempre ouvindo aquelas palavras e sempre tem que ser palavras positivas, né? Sempre quando ele fizer alguma coisa que você é bom parabenizar, alguma coisa certa que ele fez, é muito bom você parabenizar a criança, sabe? E, e isso cria crianças confiantes de que elas estão fazendo o certo, sabe? Tem idades que a criança ainda não tem muita a noção de que ela está fazendo alguma coisa ruim para alguém. Como eu disse no começo, as crianças copiam muito os adultos. Então, vamos supor, às vezes eles ouviram em casa os pais brigando e o pai chamando a mãe, estou dando um exemplo assim, de gorda, né? Daí ele vai na escolinha e vai chamar uma amiguinha de gorda, mas ele não tem noção de que aquela palavra pode ofender alguém, entendeu? Ele vê meio que ele tá só copiando. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E por isso que eu falo que criar um filho não é uma coisa assim, engravidei e vou criar um filho, né? A gente tem que pensar muito, a gente tem que pensar no que a gente quer dar para os nossos filhos, né? Para criar ele com consciência, para criar eles mais seguros, mais confiantes de si, né? E por isso entra também na parte financeira, né? Que você iniciando isso desde o começo vai criar adultos mais confiantes, mais felizes e mais seguros de si, entendeu? E também uma coisa que é muito importante, que faz parte também do desenvolvimento das crianças, que é bom falar, é que, bom, como no comecinho eu falei, é muito importante a gente dar logo no comecinho, com 1 ano de vida, dar umas moedinhas. Daí lá para uns 3 anos de idade, eles já começam a diferenciar notas, né, nota física de moeda. Então você já consegue dar uma nota, uma moeda, e sempre que ele fizer alguma coisa, você parabeniza, dá a nota, dá a moeda, né? E ele coloca no cofrinho. E uma coisa que é muito importante já começar nessa idade, com uns 3 até uns 5 anos mais ou menos, é, por exemplo, assim, ir no supermercado e dar para ele R$ 10. Esses R$ 10, e fala para ele assim, esse dinheiro seu, que foi o que ele guardou, porque ele fez, ajudou o pai a lavar o carro, ou ele
ajudou a mãe na cozinha, alguma coisa que ele fez, né? Recebeu esses 10 reais. E esses 10 reais dele, ele vai conseguir comprar o que ele quiser. Vamos supor assim, né? A mãe vai lá e faz a compra da família. Mas ele vai lá com esses 10 reais e compra o que ele quiser. Então, basicamente, vai ser guloseimas. Mas que ele saiba que aquela guloseima é com o dinheiro dele, porque ele também tem que sentir que ele está guardando dinheiro para quê? Ele tem que ter uma noção de que ele compra as coisas com o esforço dele que ele fez para ter aquele dinheiro, serviu para alguma coisa. Tipo, você tem que mostrar também para a criança que o dinheiro que você está guardando, que é o dinheiro que você está juntando, ele serve para eu comprar alguma coisa, para eu guardar para alguma coisa, né? Que nem eu vou falar um pouco daqui a pouco, mas voltando agora nesse aspecto, daí ele vai lá e compra essas, com 10 reais, sei lá, balinhas, e ele sabe que aquelas balinhas vai durar para o mês inteiro. E só daqui a um mês é que você vai com a mamãe no supermercado de novo e vai ter de novo 10 reais para comprar balinha. Então, assim, ele sabe a organizar, a pensar, nossa, então é só daqui a um mês. Eu não vou comer todas as balas hoje, vou comer uma bala por dia, né? Estou dando uma suposição. Então, ele sabe dessa forma já organizar a mente dele, se programar, isso é muito importante. Que nem tem crianças, às vezes, que querem um presente. E você não pode dar o presente toda hora que a criança quer. Ah, eu quero aquele carrinho de 200 reais. Ah, então você quer aquele carrinho de 200 reais? Então, você sabe que você ganha 10 reais por semana por ajudar o papai e a mamãe em alguma coisa. Então, a 10 reais por semana, você vai juntar uma parte, você junta uma parte, você compra as guloseimas, por exemplo, no final do mês. E você vai juntando até você ter esse presente de 200 reais. E é muito importante a criança vir e falar assim, ai, acaba o meu dinheiro. Você não pode dar mais para complementar. Porque ela tem que ter noção que lá para frente, quando ela for assalariada, tiver o dinheiro dela, ninguém vai dar mais para ela complementar o dinheiro. Se ela gastou e se ela consumiu aquilo antes da hora, né, vamos dizer assim, foi porque foi uma escolha dela. E dessa jeito, vai criar uma frustração na criança, mas ele vai entender que no futuro é dessa forma que se comporta, entendeu? A gente não pode achar que dinheiro cai do céu. Literalmente, né? Porque ele não cai. Então, a criança tem que ter essa noção de que eu fiz, então eu vou receber. Isso é muito bom, né? Porque lá no futuro ele vai trabalhar e vai receber. Mas ele também tem que ter a noção de que aquele é o dinheiro que ele tem, que ele não vai poder ficar gastando mais do que ele tem. Ou se ele quer comprar uma coisa lá pra frente, assim, que nem a gente que estava falando na outra live, das blusinhas que a gente quer comprar, ele vai ter que guardar o dinheiro dele. Então, assim, é claro que uma criança não vai querer comprar blusinha, né? Mas quando ele quiser comprar um carrinho, quiser comprar uma boneca, o que eles quiserem comprar, eles vão ter que guardar, né? Inclusive, quando a gente começa com mesada, que lá para os 7 anos já é bom começar com uma mesadinha. Não precisa ser uma mesada, uma fortuna, mas um pouco de mesada pode ser para ele entender um pouco o valor do dinheiro e falar, ah, isso eu vou guardar. Então, por exemplo, assim, a gente até aconselha uns 60% a gente guarda para o que a gente quer comprar, o nosso desejo. Ah, eu quero comprar esse carrinho. Ah, eu quero comprar essa boneca. Eu quero comprar essa blusa. Então, esses 60%, vamos supor, né? Ganho 100 reais por mês. 60 reais eu guardo para comprar. Lá daqui a uns... Eu quero uma boneca que custa 300 reais. Daí eu vou guardando 60 por mês até ter os 300 reais. E os outros 40, aí são para as coisas que eu quero no mês. Ah, eu quero a balinha, eu quero agora, entendeu? Assim, então a gente tem que separar isso para a criança aprender a se planejar, aprender a construir uma agenda, né? E ser uma pessoa que vai saber que no futuro ela vai ter que planejar, entendeu? Ela vai ter que ser desse jeito. E aí entra na parte sua dos pais, né? Dos pais, exatamente. E é por isso que os pais têm que dar o exemplo. Eles têm que também mostrar para ela, olha, filha, esse dinheiro eu estou guardando para comprar uma casa, por exemplo, que o pai está precisando.
comprar a casa. Esse dinheiro eu tô guardando para comprar a casa, e esse dinheiro é para comer, para ir na farmácia, para ir no supermercado esse mês, entendeu? Que é o que a gente faz quando adulto. Então eles têm que aprender desde pequenos. É claro que eles, em pequenos, vão aprender coisas simples, né? Assim, né? Ai, A questão é que não adianta ter uma criança até os 5 anos que nunca foi induzida a nada com o dinheiro e depois com 5 anos você querer fazer a criança entender que ela tem que guardar no cofrinho, né? exatamente. Isso é tudo coisas que vai ensinando aos poucos, né? Para a hora que ela chegar, principalmente nessa fase do mãe eu quero, pai eu quero, mãe me dá, tia me dá, né? Que é lá depois dos 7, assim, né, Gil? Ele está preparado já para o não, né? Exatamente. Porque senão, quando a gente vai criando crianças que têm tudo que elas querem, elas ficam muito frustradas. Viram adultos frustrados. Imagina você trabalhar com dinheiro que você não ganha o que você quer, você não consegue comprar o que você quer e você sempre teve tudo em casa. Você vai ser aquele adulto que vai ficar frustrado, vai ficar triste, vai, sabe, não vai ser um adulto feliz. E daí vai ficar com problemas psiquiátricos, né, psicológicos, que foi o que a gente falou na outra live, né, que teve a outra live. Então, assim, por isso que a gente tem que pensar desde criança mesmo, os nossos pequenos, o futuro que a gente quer que eles tenham e que eles cresçam com esse futuro, porque isso é muito importante para eles, entendeu? Para o desenvolvimento deles, para os seres humanos e para os futuros adultos que eles vão ser, entendeu? A gente está falando na parte financeira, mas isso envolve também sentimentos. Se a gente crescer numa família que não dá amor, a gente não pode esperar que essa pessoa vai ser uma pessoa mega amorosa, entendeu? Então, é a mesma coisa, né? Eu tô falando aqui na parte financeira, mas tudo envolve. Por isso que criança, a gente literalmente, assim, tem alguém para moldar nas nossas mãos. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente molda. E a gente tem que ser exemplos muito bons para aquela criança, né? Se a gente quer que essa pessoa seja uma pessoa boa, uma pessoa feliz, uma pessoa de sucesso, a gente tem que mostrar para ela desde cedo como que é para ser isso, entendeu? As pessoas têm a mania de pensar que falar assim, ele é criança, deixa ele agora, que a hora que ele estiver maior eu ensino, né? Exato. Isso é um tremendo erro, então, né? É muito errado isso, porque depois, lá pra frente, às vezes, inclusive, como eu falei no começo, lembra que eu te falei que eu não sei se eu falei isso ou não, mas do 0 aos 2 anos é a época que a gente mais cresce na vida. E é a época que a gente mais... Acho que eu falei isso, né? Mas é a época que a gente mais se molda como pessoas. Então, a gente tem muito exemplo a ser tomado nessa época. Falam, inclusive, os estudos que crianças que têm problemas psicológicos... Inclusive, as crianças às vezes nem lembram. Mas são traumas que acontecem na vida, né? Até os 2 anos, mais ou menos, que a gente cria esse trauma e fica com esses problemas pro resto da vida, vamos dizer assim, né? E na parte financeira também a gente tem que começar desde o começo, exatamente por isso, porque senão lá pra frente, às vezes pode ser tarde, vamos dizer assim, né? Às vezes tem gente que aprende a trancos e barrancos, né? Vai ser adultos que vão ficar um pouco frustrados, vão ter que aprender passando pano, muito, né? Sofrer um pouco mais, mas aprende, mas é muito melhor e prazeroso e com certeza vai ser muito melhor pro seu futuro se você ensinar desde criança, entendeu? Desde pequeno mesmo, né? O valor do dinheiro. Eu não tô falando assim, não importa o quanto você ganhe, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas é fácil porque um é rico, sabe assim? Mas não é esse. O valor você tem que ensinar desde pequeno para ele saber lá no futuro, porque tem muitos ricos que gastam à toa e muitos pobres que às vezes, né? Então a gente tem que ter... Constrói impérios, né? Oi? Do mesmo jeito que tem muitos ricos que gastam à toa, tem muitos pobres que constroem impérios, né? Exatamente. Então a gente tem que ter esse equilíbrio e ensinar para eles como que eles podem evoluir no futuro, entendeu? Assim, com o que a gente pode ensinar, entendeu? Por isso também que vai aquela pergunta, né? Você está fazendo aquilo que você quer que os seus filhos façam, né? Essa é a pergunta que você tem que gente, fazer. Ó, o puxãozinho de orelha aí, ó.
Vamos pensar, né? Eu sempre gosto de deixar uma frase no ar aí, ó. Hoje que eu não encontrei uma, acho que era por isso, né? A Giovana tinha a frase para vocês, por isso que ela não veio na minha cabeça. Vocês estão sendo como vocês querem que seus filhos sejam, né? Vamos pensar nessa, então. Exatamente. É uma coisa muito importante você pensar nisso. Antes, inclusive, de você ter um filho, né? Assim, pensar o que eu quero para o meu filho. Porque colocar uma pessoa no mundo não é uma coisa fácil, né? E então você sempre tem que pensar no que eu quero e, né, no propósito daquilo tudo. Certo. E depois aí dos 7 aos 12, que é essa fase que eles entram na pré-adolescência, né? O que muda, Gil? Eles começam um pouco a querer a dar muito para os outros também, né? Querer se mostrar também um pouco. As crianças começam a entender mais. Eles querem já comprar tal tênis porque é o da tênis da moda. Quer comprar aquela blusa, sabe? Assim, começa a ficar umas pessoas um pouco mais vaidosas e entendem mais aquilo que elas têm, sabe assim, elas conseguem já manipular um pouco mais, entendeu? Tanto é que tem pais que não ensinam desde o começo e no futuro vão ter aqueles adolescentes que vão ser mega manipulados, manipulam muito os pais, né? Aqueles pais que acabam passando a mão para tudo que os filhos fazem, daí depois os filhos, quando crescem, vão acabar sendo aqueles filhos, às vezes, até que batem nos pais, que os pais falam não depois lá pra frente, quando é adolescente, eu quero sair porque eu tenho lá o meu dinheiro, você me deu, eu quero sair, é meu. E o pai fala não, mas é a primeira vez que ele fala não, daí o filho vai lá e bate no pai, sabe assim, e daí foge de casa, entendeu? Então é por isso que as crianças têm que tomar cuidado na infância, porque senão os adolescentes vão virar tipo adolescentes rebeldes. Os adolescentes já são um pouco mais difíceis de lidar, mas é normal normal assim, né? Ai, a minha gata passou aqui na frente. Desculpa. Mas é normal dos adolescentes esses hormônios, né, exaltados, e daí esses hormônios acabam já alterando e as crianças, os adolescentes querem demonstrar o poder, assim, sabe? Querem demonstrar que eles podem mais, né? Isso já é o normal, mas assim, dependendo de como você cria os seus filhos desde pequeno, eles acabam extrapolando um pouco e acaba não conseguindo colocar limite depois, entendeu? Por isso que é sempre bom você colocar os limites desde pequeno mesmo. Que é aquilo que a gente falou, né? Agora ele é pequeno, depois eu ensino, né? Então, fazer isso dá a eles a chance de não querer entender, né? Quando chegar lá na frente, né? Que eles tanto falam, é a mesma coisa do adolescente que diz assim, vocês vão ver quando eu fizer 18 anos, né? Tem muito isso, né? Ele faz 18 anos, não muda nada, e vida que segue, né? Vai ter que conviver com essa perca de tempo pro resto da vida, né? Depois que eu fizer 18 anos eu estudo. Depois que eu fizer 18 anos eu começo a guardar dinheiro. Então eles já criam esse hábito de deixar tudo para depois, né? Então, que na verdade acaba vindo dos próprios pais que deixaram para ensiná-lo depois que ele crescesse, né? Exato. Inclusive é uma coisa muito importante que a gente sempre vive falando. Eu quero criar, e como eu falei, né, a gente demonstra muito para os nossos filhos. Então, vamos supor, né? Você tem uma vida que você vai para o trabalho, vai para casa, depois chega em casa, você toma um banho, fica na frente da TV, vê a novela, vê o seriado, vê alguma coisa na televisão, daí você pede um iFood e vai dormir, né? Vamos supor que essa é uma rotina dos jovens, vamos dizer assim. A partir do momento que você tem um filho, você tem que ter consciência de que você vai chegar em casa, vai ter que fazer a comida dele, vai ter que brincar com ele, vai ter que educar ele, porque a educação vem de casa, né? A gente sempre acha, na escola ele aprende isso, na escola ele vai fazer isso, mas não. Ser pai é uma dedicação total a todo momento. Você tem que trabalhar para ganhar o seu dinheiro e chegar em casa e, né, entre aspas, trabalhar para
arrumar o seu filho, para sustentar o seu filho, para cuidar do seu filho, né? Ele precisa de você. Por isso que eu falo que pai é um trabalho integral. Na verdade, ele é você, né? É. Ele é você, até porque ele vai te copiar totalmente, né? Exato. Tem uma pergunta aqui do Gustavo TC, que ele falou assim, da mesma forma que o pai que limita tudo afasta o filho. É verdade, mas é por isso que eu disse aqui no começo, uma coisa, em algum momento eu falei tanto já, mas é por isso que a gente tem que deixar os nossos filhos, quando a gente estipula, primeiro parabenizar eles, isso demonstra que eles estão fazendo alguma coisa certa, porque a gente não quer que os nossos filhos se afastem da gente por a gente colocar os limites. A gente quer que eles entendam o que é o certo e o que é o errado, né? E assim também, quando a gente limita, a gente, por exemplo, assim, você só vai conseguir comprar se você guardar seu dinheiro. A gente está ensinando os valores para ele, mas a gente está, ao mesmo tempo, parabenizando eles em qualquer coisinha que eles estão fazendo, dando o amor e a atenção que eles precisam, nesse aspecto de parabenizar eles em cada coisa certa que eles fizerem, em cada atitude certa que eles tomarem. Então, por exemplo, hoje ele foi lá e deu na vovó, você tem que parabenizar aquilo. É uma coisa que ele, claro que não agora no corona, né, gente? Mas é uma coisa que você tem que parabenizar ele, né? Nesse aspecto de qualquer ato de carinho, qualquer ato de fazer a coisa certa. Isso demonstra o afeto e acaba não afastando o seu filho, entendeu? A gente também não pode imitar totalmente tudo. Não estou falando para não dar nada para o seu filho. Pelo contrário, a gente dá o presente de aniversário, a gente tem que dar o presente de Natal, mas a gente tem que saber que a gente dá a eles um presente maior. Por incrível que pareça, a gente limitando um pouco agora é para o futuro dele. Então a gente tem que pensar nisso. Que por mais que a gente ache que a gente está sendo carrasco, que a gente está sendo duro demais e que eles vão ficar chateados com a gente, eles precisam saber que existe essa frustração também. E não no sentido de querer brigar, nossa, meu pai é um chato, não deixa fazer nada. E sim no sentido de a vida é dura, a vida não é fácil, nem sempre todo mundo vai te abraçar e vai te dar um beijinho e vai te falar que tá tudo bem e vai gastou todo o seu dinheiro, então eu acho que caiu, Gil. Vamos lá, eu vou te dar de novo todo o seu dinheiro. Ninguém faz isso, entendeu? Ninguém faz ninguém na vida, né? A vida é dura e a gente não quer que nossos filhos sofram. Muito ruim. Você tá me ouvindo? Alô? Oi, a gente está te ouvindo, mas a sua imagem está travada. Deixa eu ver aqui. Opa! Só falei para mim se vocês estão me vendo, eu vendo a Gil. Agora acho que voltou, Gil. Tá sem áudio. Não. Será que eu apertei alguma coisa? O pessoal em casa tá ouvindo? O seu tá sem áudio, Gil. Ah lá. Peraí, gente, vamos ver o que a gente aprontou aqui. Opa! Peraí, gente, eu removi a Gil para ela entrar novamente. Espera lá. Só um minutinho. Eita. Vê, tá com áudio? Aí, isso, pronto, agora deu certo.
Desculpa, gente, não sei o que aconteceu. E o que a gente estava falando Eu antes nem da lembro. falha do áudio? Desculpa, gente. Eu estava falando das frustrações, né? Que as crianças precisam entender as frustrações desde pequeno, porque depois não vai ser só, pai, eu quero, né? E aí, e quando o pai disser não, agora não, ele não vai ficar frustrado, porque ele já vem com limites desde pequeno, então ele já vai estar acostumado com isso. Exato. Por isso que é sempre bom a gente crescer nesse ambiente, assim, não que nem o moço falou, né? De também não deixar nada, mas em ter limites, né? A gente colocar uns limites, né? A gente pensa no futuro dos nossos filhos, como eu disse, dar o presente para eles para o futuro, por mais que agora eles achem que a gente está fazendo mal para eles, que eles vão ficar bravos, empurrados, falar, mas por quê? Eu quero brincar, eu quero isso. Mas eles têm que aprender, desde pequeno, que existe, primeiro, hora para tudo, né? Tem a hora de estudar, tem a hora de brincar, tem a hora de ver TV, tem hora para tudo, né? Assim como nós adultos. A gente tem hora para trabalhar, tem hora para a gente querer descansar, tem hora para a gente comer, entendeu? A gente tem que estipular tudo isso, né? E isso explica, Gil, muitos adultos não conseguirem, assim, cumprir horários, né? Tem muitos profissionais que têm dificuldade, assim, de receber ordens, né? De falar assim, olha, você vai ter que trabalhar de tal hora. Tem gente que não consegue depois, né, na fase adulta, assimilar isso, né? É verdade. Olha, gente, faz todo sentido. Faz. Nossa criança vai ser como a gente vai ser como adulto, né? A gente fala que tem adulto mimado, mas é porque. E não é mimado, que nem falam, né? Brinca que quando é filho único é mimado, mas é mimado no sentido de como foi criado, né? Porque tem muita gente que fica achando que pode ter tudo o que quer, entendeu? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está oferecendo para os nossos filhos, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está ensinando para eles, né? Porque eles vão repetir isso no futuro e vai ser, às vezes, pior para eles. Por isso que a gente tem que pensar nisso, né? Que nem minha mãe disse que são adultos infantilizados, né? Que são vítimas de educação permissiva. Isso é muito verdade. E tem muitos pais que eu vi, né, esses dias, que eles trocam com as crianças saírem do videogame para ganhar dinheiro. Né? Ó, se você não jogar tantas horas por dia, ou jogar só tantas horas por dia, eu vou te dar uma recompensa em dinheiro, por exemplo, né? Que é o que a gente comentou lá no começo. O dia que ele quer um dinheiro, ele pode até fazer, mas se ele não tiver nada, ele não vai fazer, porque, hoje está mais legal jogar videogame, né? E, na verdade, na hora que ele estiver na vida adulta, isso não faz nenhum sentido, né? Ele vai chegar pro chefe dele e falar assim, hoje eu não estou muito afim desse dinheiro de hoje, eu vou embora, né? Eu tenho outro jeito para me arrumar sem esse dinheiro, então eu não vou fazer nada hoje não, vou fazer só o dia que me interessar. Então isso é uma cultura que acaba crescendo, né? Sim. Eu atendi uma mãe esses dias que ela, para tirar o filho do computador, ela ofereceu dinheiro, né? Eu quase tive um surto psicótico. Isso são pais que querem tentar compensar a falta de ensinamento que tiveram, tipo, quando muito pequenos, né, na verdade. Porque se eles ensinam desde pequeno a colocar os limites, por exemplo, ele tem que tomar banho todos os dias. E ele tem que... Travou. Ele tem que tomar... Eu tô te ouvindo, mas sua imagem tá travada. Agora acho que voltou. Acho que não. Tá ouvindo? Tá travado. Tá. Pessoal, o meu tá travado também? Tá me ouvindo, Dê? Agora... Tá me ouvindo? Tô. Agora deu. Isso é assim, quando a gente
perde esse ensinamento quando a gente é criança, muito pequeno. A gente não coloca limites nas crianças, a gente não coloca... Por exemplo, assim, tomar banho é uma coisa que ele tem que fazer todos os dias. E a gente tem que ensinar isso desde pequeno. Tomar banho faz parte da rotina dele. E a gente também tem que ensinar que esses dinheiros que ele ganha não é para fazer uma coisa que é obrigação, como eu falei lá atrás. Então, se a gente ensinar isso desde o começo, se a gente ensinar desde o começo o por que eles estão ganhando esse dinheiro e quais são as obrigações dele, lá no futuro, a gente não vai precisar falar para eles, se você sair do videogame eu vou te dar dinheiro. Porque isso é errado. Porque lá pra frente ele vai achar o quê? Que quando ele parar de se divertir, ele vai ganhar dinheiro. Entendeu? Não é essa a ideia que a gente quer. A gente quer que ele entenda o valor, né? Saber aprender a manusear, a guardar dinheiro, a se organizar, a pensar nele como uma coisa para o futuro, né? A não só pensar no agora, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar isso agora. Não, eu preciso guardar R$10 por mês para comprar o carro no final do ano, entendeu? E assim vai indo, ele vai criando um valor. E aquele carro, para ele, vai ser muito mais importante do que um carro que ele vai ganhar. Porque aquele carro que ele vai ganhar, beleza, ele vai brincar, mas aquele outro, ele suou para ter, entendeu? Ele suou, assim, no sentido da palavra de, tipo assim, ele lutou, ele fez por merecer aquilo. Então, ele vai dar mais valor para aquilo. Correu atrás, né? Exatamente, isso vai fazer muita diferença para ele no futuro. No futuro, ele vai chegar e vai falar, poxa, eu tô todo dia trabalhando e no final do mês eu ganhei meu salário, eu lutei por aquilo. Então eu vou comprar uma coisa que eu quero e eu sei que aquilo, sabe assim, eu me programei para comprar, eu tô guardando R$100 por mês para uma viagem no final do ano, entendeu? Tô dando um exemplo adulto já, entendeu? E isso é muito importante, porque ele vai ter a mesma noção que ele teve no carrinho lá atrás, quando ele guardou o dinheiro dele por mês para ir comprar o carrinho. É a mesma noção de que a felicidade que ele tem, que ele conseguiu pagar a viagem. Enfim. Gente, o nosso tempo já está acabando, Gil. Nem me toquei, o Ricardo falou agora. Bem lembrado, Ricardo. Amanhã, gente, às 8, a gente vai fazer outra live e a gente vai fazer o sorteio do curso, né, profissionalizante lá da Big Curso, que o Marcelo ofereceu para sortear para o pessoal. E eu quero lembrar o pessoal também do curso, para quem é empreendedor, para quem precisa colocar a vida em ordem. Nós vamos ter um curso no sábado, agora, dia 20, às 3 horas da tarde. Quem quiser, entra lá no meu feed que vai conhecer. E, gente, os pais, né, que é o que a gente mais queria mostrar para vocês, que os seus filhos vão ser um reflexo do que vocês são. Se vocês não são organizados financeiramente, vai ser muito difícil o seu filho aprender isso de forma natural. Né? Pode ser que lá no fim ele aprenda na marra, né, no suor, mas se você começar a plantar uma sementinha agora no começo, vai ajudar muito o seu filho a não ser frustrado, vai ajudar muito ele a ser bem sucedido, né? E é isso. Foi a live mais fofa que nós tivemos, né? A que deixou a gente assim de boca abrida, né? Para como agir, como lidar com os nossos pequeninos, né? Que são as coisas mais importantes da nossa vida, né? Acredito que todos. Então, assim, eu espero todo mundo amanhã e eu quero dizer que eu estou à disposição, né? E tanto para tirar uma dúvida, tanto para marcar um horário, para saber como lidar com os seus pequenos, em que fase será que ele está. Mas ele já está numa fase mais assim, estou um pouco atrasado. Vamos sentar e conversar, nada está perdido. E se desde você que precisa, vamos sentar e vamos organizar isso. Porque é só através da educação que a gente vai mudar esse Brasil. É só através da própria conscientização que a gente vai conseguir organizar e ter uma vida mais tranquila, né? Menos sufocante, sair da corrida dos ratos, que a gente fala, que é trabalhar, pagar as contas, ficar sem dinheiro. Trabalhar, pagar as contas, ficar sem dinheiro. Vamos mudar o rumo disso e vamos colocar as nossas crianças num rumo diferente.
diferente disso, né? Vamos fazer eles chegarem lá nos benditos 18 anos, que é o sonho, né? Sem ter que começar dali para frente. Porque não tem necessidade disso. Eles podem começar ali, ó, desde um aninho, acostumado já a viver melhor. Né, Gil? Tá meio travado, né, Gil? Sim, Né, com Gil? certeza. Só uma coisa, mãe consciente pode virar. Mãe consciente Vó pode displicente. virar vó displicente. Pode, pode sim. Pode, porque a gente. Gente, não tá dando tempo nem, tá dando nem tempo de ler. Pode Eu tenho sentir. que falar muito rápido. Mas pode sim, porque os avós, eles têm o intuito de querer dar para os netos aquilo que eles não puderam e acharam que erraram com os seus filhos. Então, às vezes, eles acham que erraram em alguma coisa, então eles querem dar tudo para os netos e acabam atrapalhando um pouco na educação nesse aspecto. É, porque tem aquela frase, né? Ah, eu já criei o meu, eu já eduquei o meu, Exato. agora eles que lutem, né? Exatamente. Mas Eles assim, têm né? uma idade. Mas sem esquecer do amor, né? Do carinho, que tudo que a gente Exato. faz com amor e carinho, gente, não tem como dar errado, né? E Com eu, assim, certeza. eu sou prova disso, que eu cresci numa família maravilhosa, foi tudo com muito amor, com muito carinho, e não teve como dar errado, essa pessoa maravilhosa que eu sou, né? Principalmente humilde, né? Demais. Melhor parte. Mas Ah, obrigada, viu, Dê, pelo convite, adorei. Se alguém também tiver alguma dúvida, eu acabei nem conseguindo ler nenhuma pergunta para responder alguma dúvida, mas pode me procurar na minha página também, ou procurar a Dê, que ela me fala e a gente conversa, tá bom? Mas é muito importante você saber como obrigada. você quer que seja. Isso é muito importante para ele e para você também, para você saber como criar os seus filhos. Espero que Ah, essa que mensagem lindo. fique no final de tudo. Ah, com certeza. Muito obrigada, Gil. Bom, Obrigada, Ilde. alguém tem mais alguma pergunta? A gente tem 2 minutinhos. Talvez dê tempo de responder. Ah, eu queria comentar que Fica para existem trás. cálculos que a gente faz que dá para a gente projetar. Tipo, ah, eu quero que o meu filho tenha tanto, com tanta idade, né? Quanto que eu tenho que guardar desde o começo? Sim, E depois, quanto que eu tenho que investir inicialmente, para depois ir aumentando esses valores e para você projetar, né? Ah, eu quero fazer uma festa de 1 ano para o meu filho com tanto, né? Ou, ah, aos 18 anos eu quero dar um carro. Como que você faz essa conta, né? E tem como fazer isso. Então, assim, pode encontrar uma forma de rentabilizar mais, né? Então, tudo é possível, mas é importante que comece, né? Dá o primeiro passo, peça aquela ajuda, né? Ah, eu não sei fazer essas contas, né? O que será que eu posso melhorar no meu financeiro, né? Então, busque ajuda. Busque ajuda. Festa de 1 ano. É isso aí. A festa de 1 ano da Gema, como vai ser? Aí a Gema, que eu quero falar em rede nacional, que ela nasceu dia do meu aniversário. Então, nós somos gêmeas. Mas é isso, gente. Muito obrigada a todos. Eu vou encerrar por aqui, então. Porque eu e a Gil, a gente vai ficar aqui conversando a noite inteira, se eu bem conheço. lindo. E quero agradecer a todos os que Então tá bom. participaram, tá? Beijo, beijo. Então, Tchau. sim.